Pessoal, eu acabei de abrir o aplicativo aqui de gravação, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá travando ou não? Beleza, Karen, obrigado. Tá? Vamos lá. Bom, pessoal, lembrar que nós começamos a ver, quando nós falamos em fisiologia das aves, né? Um pouco de anatomia. Nós vimos esse slide ainda na parte presencial, né? Bom, o que nós vimos de forma geral? Né? Que as aves, ela tem basicamente, né, uma das diferenças é o sistema digestivo desses animais, né? Ela tem um sistema digestivo um pouco diferente dos demais animais, né? Lembrar ainda que sobre a classificação do sistema digestivo, nós temos aqueles monogástricos, né, com um estômago somente, os poligástricos com mais de um estômago, e a gente tem as aves aí como um meio termo, né? A gente não poderia classificá-la, né, de forma anatômica como um poligástrico, mas se nós olharmos ao pé da letra, ela tem mais de um estômago. E essa é uma diferença importante aí das aves de forma geral, né, comparada aos outros animais, os mamíferos principalmente. Tá? Bom, o que nós vimos mais importante aí, né? Que as aves de forma geral, o próprio nome já diz, né? Elas possuem asas, né? Essas asas, na grande maioria das vezes, elas estão adaptadas ao voo, mas nem todas as aves voam, né? Algumas têm as asas adaptadas a outras estruturas de acordo com a sua classificação, né? No caso aí dos pinguins, principalmente aí que é a questão do nado, né? Bom, no sistema tegumentar que nós vimos, as aves, na verdade, possuem uma glândula chamada glândula uropigiana. Uropigiana, tá? Uma função importante da glândula uropigiana é uma gordura que ela produz, que as aves têm por habilidade espalhar sobre o seu corpo, sobre as penas principalmente, e faz com que essa glândula produza essa gordura e essa gordura funcione como uma proteção às penas para as aves não aquáticas, que não têm adaptabilidade ao nado. E para aquelas que precisam, né, ter contato com água, submergir principalmente, funciona como um impermeabilizante. Tá? Então, lembrar que gordura e água não se combinam. Então essa glândula, as aves espalham sobre a sua pena e faz uma proteção e ainda faz com que fique impermeabilizada, tá? Essa pena, essa pele e essa pena, tá? Bom, o sistema digestório, como eu estava falando para vocês, né? É um estudo à parte aí que nós falamos. Lembrar que as aves possuem um esôfago e no esôfago, diferente dos demais animais, possuem uma saculação, um saco. E esse saco funciona como um armazenamento de alimentos, tá? Então o papo ele vai armazenar e umidificar os alimentos, tá bom? Já a moela tem a função de triturar o alimento, né? Mas antes da moela eu tenho uma ação de um estômago químico chamado proventrículo. O proventrículo é um estômago igual ao nosso, tá? Então, se nós analisarmos friamente, as aves é como se tivessem três estômagos. Um estômago que vai armazenar, um estômago que vai produzir uma secreção e um estômago, entre aspas, né, que vai mastigar os alimentos, que é a moela, tá bom? Bom, ainda no sistema respiratório, tá? As aves, elas possuem os sacos aéreos. E os sacos aéreos, eles são importantes para dar leveza às aves. As aves precisam voar na grande maioria das vezes. E aí então ela vai usar os sacos aéreos para ficar mais leve, tá? Para conseguir voar, tá bom? Então essa é a função dos sacos aéreos, voo, tá? Deixa eu só dar. Quem entrou agora foi. Me ajuda aí, pessoal. Foi a Graziele. E quem mais que entrou agora por último? Thaisa. Mais alguém?
Quem entrou por último agora? Não foi a Thaisa que entrou por último. Foi você, Thaisa, que entrou por último agora? Giovana, já vi. Entrou mais uma pessoa agora aí que eu não consegui ver, mas não foi você, Giovana. Foi uma outra pessoa. Foi você, ou Thaisa? Então tá. Ah, não, foi a Sabrina. Isso aí, Sabrina, obrigado. Tá, beleza. Bom, além dos sacos aéreos que vão dar leveza a esses animais, tá, para conseguir voar, ainda existem o que nós chamamos de ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos que são ocos, tá? Ou seja, não tem um fêmur como um fêmur de um mamífero que é pesado, tá? Então esse osso, a maioria dos ossos são ossos pneumáticos que vão dar leveza juntamente com os sacos aéreos, tá? Bom, lembrar ainda que no sistema respiratório existe uma coisa chamada siringe, tá? A siringe, então, é um órgão responsável pela comunicação dos animais, ou canto, né? Principalmente nos machos. Geralmente a siringe é mais desenvolvida nos machos do que nas fêmeas, tá? As fêmeas vocalizam, mas os machos que conseguem cantar na grande maioria das vezes para atrair as fêmeas, né? Bom, eu vou deixar para comentar o sistema cardíaco, tá? Junto com os mamíferos, tá bom? Existe uma pequena diferença que a gente não vai entrar no mérito, tá? Basicamente, eles são invertidos, tá? O que é esquerdo vira direito, o que é direito vira esquerdo, tá bom? Basicamente seria isso, principalmente quando nós falamos na artéria aorta que eu tô falando, tá? Mas vamos deixar isso para comentar isso lá quando eu vou falar de sistema cardíaco dos animais de forma geral, tá bom? Bom, eu acho Senhora, pode repetir? Pode falar, desculpa. Senhora, pode repetir os sacos aéreos, por favor? Vamos lá, repito. Os sacos aéreos, tá? Ele, juntamente com os ossos pneumáticos, vão dar leveza para esses animais. Ou seja, permitir o voo, tá? Tudo bem, Giovana? Beleza? Vamos lá. Eu acho que basicamente foi isso. Bom, isso é importante, né? Quando a gente fala em sistema excretor, tá? E acaba entrando também em sistema digestivo, lembrar que as aves têm uma coisa chamada-se cloaca, tá? Cloaca, então, é um órgão que vai fazer a interligação em 3 sistemas. O sistema urinário, o sistema reprodutor e o sistema digestivo, tá? Então vamos lá. Se eu falar em comunicação com o meio externo nos mamíferos, eu tenho ânus, certo? Reto e ânus para comunicar com o meio externo o sistema digestivo. Quando a gente fala em sistema urinário, seria basicamente a uretra, que vai comunicar com o meio externo. E se nós falarmos sistema reprodutor, né? Nós temos a interligação aí das aves de 3 estruturas, tá? Então eu tenho a saída de ovos, a saída de fezes e a saída de urina, todas elas vão emborcar no mesmo local que é chamado cloaca. Tanto o ânus, tanto a uretra, quanto o útero do animal, tá? Vão ser todos eles interligados no mesmo local, na mesma estrutura, na mesma comunicação com o meio externo. Então, se eu perguntar qual é a comunicação do meio interno com o meio externo, de forma excretora ou reprodutora, é a cloaca, tá bom? Cloaca, então, é a comunicação do meio interno com o meio externo, tá bom? Beleza? Lembrar que ave sempre urina e defeca junto, né? Tá? Então, não vai fazer coisas separadas, assim, sempre juntos. Bom, e aí nós vimos depois a parte do pele e anexo, né? Sistema tegumentar. O que nós vimos de sistema tegumentar? A pele, de forma geral,
ela tem uma função importante, uma função mecânica, química e física, tá? Então, todas elas interligadas com a proteção. Então, protege contra risco mecânico, risco químico e risco físico, tá? Lembrar ainda que uma outra função da pele importante é a termorregulação. Termorregulação. Nada mais é do que o controle da temperatura, tá bom? Termorregulação. Outra função importante da pele e dos seus anexos é a locomoção. As penas, no caso, né? Outra função importante da pele e dos seus anexos, né? Daquilo que está próximo à pele, é a produção de leite, a nutrição, né? Outra função importante é a função sensorial, ou seja, sentido, tá bom? Sente calor, sente frio, sente a presença de outros animais, sente a presença de estruturas físicas próximas, né? Lembra daqueles pelos táteis, né? Sensoriais, o bigode do animal, de forma geral, né? E uma outra função importantíssima, tá? É acúmulo de substâncias de reserva. Então, guardar reserva, principalmente reserva nutricional, tá bom? Então, essa é a função também da sua pele e dos seus anexos, né? Lembrar ainda que ela tem muita função importante, mas ela adoece com uma facilidade muito grande, né? Então, a dermatologia é um problema sério na medicina veterinária. Muitos animais sofrem com problemas dermatológicos, né? Mas também é uma via de aplicação de medicamentos, tá? Então, uma das formas de aplicar medicamento é através da pele. Então, é puron, né? Via cutânea, tanto por adesivo, quanto medicamentos que têm propriedades de atravessar a pele, a gordura, pele, gordura e cair na circulação sanguínea, tá bom? Então, um exemplo que nós estamos mostrando aqui é o fentanil em forma de adesivo ou transdermal, né? Então você cola na pele do animal. Não é tão usado na medicina veterinária, mas usa muito na medicina humana, principalmente aquelas pessoas que têm dor crônica, né? Coluna principalmente. Não sei se é nessa sala que alguém tem problema de coluna, né? Que usava o fentanil que falou, foi na outra sala, mas quem tem problema de coluna às vezes usa muito, né? Não sei se já viram o tal do salompas também, né? Que é um adesivo que você cola. Lógico, também é um analgésico, um anti-inflamatório, mas menos potente do que o fentanil. O fentanil ele é muito forte, tá? É um dos analgésicos mais fortes que existem. E aqui no caso, um outro exemplo é o Ivomec, tá? Só que aqui, pessoal, não é o Ivomec comum, tá? É o Ivomec Puron. Tem o Ivomec, que é um medicamento muito utilizado em bovinos, de forma injetável. Esse aqui, ele também é para bovino, mas ele é aplicado de forma puron, ou seja, através da pele, tá? Uma outra coisa importante é a parte financeira. O couro dos animais, no Brasil principalmente, é um couro que acaba sendo um pouco desvalorizado, mas tem um valor significativo ainda, que é a comercialização. Então, o animal, quando ele vai para o abate, utiliza-se tudo do animal, inclusive a pele, inclusive o couro do animal, tá? Bom, então quando nós falamos em pele, tem duas constituições. A pele propriamente dita e seus anexos, tá? Então, pele, a gente já vê que tem as camadas da pele e seus anexos. E quando a gente fala em anexos, existem as glândulas. Glândulas é classificada por produzir algo, tá? Por isso chama-se glândula. E os fâneros, tá? Fâneros, então, exemplo de fânero, unha, bico, coxim, penas, pelo, tá? Isso são fâneros nos animais. E as glândulas, exemplo de glândulas, glândulas sudoríparas, sebáceas e glândulas mamárias, tá bom? Pele tem 3 divisões, uma mais externa, que é chamada de epiderme, uma mais interna, mais profunda, que é a hipoderme, e a parte mediana, que é chamada de derme. Então, é epiderme, tá? Então,
epiderme, derme e a última parte, que é a parte que a gente tem mais gordura e mais inervação sanguínea, inervação e vasos sanguíneos, que é chamada de hipoderme, tá? Ou subcutâneo. Isso é importante, hein? Subcutâneo ou hipoderme, tá? É a mesma coisa. Bom, a derme, a função básica é nutrir, manter vivo, tá? A epiderme, que é a parte mais externa da pele, tá? Mantém vivo. Já a hipoderme, ou tecido subcutâneo, ou tela subcutânea, que é a mesma coisa, né? Ou propriamente subcutâneo, tudo a mesma coisa, ela vai unir a derme com os órgãos internos, as musculaturas de forma geral, tá? Nos animais de forma geral, essa hipoderme ela é flácida, ela é frouxa, tá? Ela tem movimentação, tudo bem? Então, mais uma vez a classificação. As glândulas anexas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, tá? As sudoríparas, glândulas chamadas de glândulas écrinas, que vão secretar um suor líquido, né, salino, não associadas ao pelo. E detalhe, importantíssimo, tá? Esse suor está envolvido com a termorregulação. Lembra que termorregulação é regular a temperatura corpórea, tá? Essa regulação é feita pelas glândulas sudoríparas, écrinas, tudo bem? Então, écrinas ou merócrinas é a mesma coisa. Elas vão produzir suor, elas vão fazer o controle da temperatura. O animal está com calor, começa a suar, começa a molhar a pele, a temperatura abaixa, resfria, tá bom? Já ainda as apócrinas, elas vão produzir, tá, um líquido no folículo piloso, tá bom? Então, no folículo piloso, diferente das écrinas, que vão produzir na pele. E ainda existe uma outra glândula, que é chamada glândulas sebáceas. Sebáceas vem de sebo. Sebo tem a função importantíssima. Importante isso, hein? Qual é a função do sebo? Proteger a pele e o pelo contra a água, parecido com as glândulas uropigianas, né? Só que agora espalhada por todos os pelos dos animais, bactérias e fungos. Então, banho demais nos animais favorece o aparecimento de bactéria e fungo. Banho de menos também favorece bactéria e fungo. Então, o banho tem que ser na medida certa. E, principalmente, tem que secar o animal, tá? Então, os problemas de peles dermatológicos, basicamente, um dos fatores, né? É a umidade. Muito úmido. Favorece bactéria e fungo nos animais, tá? Bom, quando a gente fala em pelo, importante a gente lembrar, né, que pelo de forma geral, tá, todos eles possuem inervação. Todo pelo tem inervação, ou seja, tem um nervo que mantém a sensibilidade do pelo e ainda irrigação sanguínea. Todos eles de forma geral. Então, o pelo é vivo. O pelo, quando ele está morto, ele cai. Então, quando o animal começa a perder muito pelo, duas coisas. Ou ele é sazonal, ou seja, por causa de calor ou de frio, né, inverno ou verão, ou então ele é patológico, por causa de um problema, tá bom? Agora, existe um pelo diferenciado dos demais, que é chamado de pelo tátil. O pelo tátil é um pelo que é localizado em volta de órgãos importantes e sensíveis, no caso a visão principalmente, tá? E próximo à boca dos animais. Então é o bigode dos animais, bigode do gato, do cão, dos roedores de forma geral, de alguns peixes de forma geral.
é um órgão muito mais voltado à forma sensorial, ou seja, a sentir estímulo, do que proteção, tá bom? Então, pelo tátil, ele é voltado para forma sensorial. Um exemplo, então, ele vai proteger os olhos. Quando chega próximo de um espinho, próximo do seu olho, próximo do olho de um equino, o equino fecha o olho de forma rápida, porque é uma defesa do seu olho, do seu organismo, é fechar o olho para proteger o olho. Então você pode arranhar o olho, arranhar a pálpebra, mas não vai arranhar o olho propriamente dito, né? Por que acontece isso? Ele é um pelo diferenciado porque ele é mais grosso e ainda muito mais inervado. Por isso que tem mais sensibilidade nesse pelo, tá bom? Então, cílios e bigode de forma geral são pelos táteis, tá bom? Ou seja, pelos com uma sensibilidade maior. E existe ainda os anexos cutâneos de forma geral, né? Ou seja, anexos à pele ainda, garras e unhas. Lembrar que as garras e unhas, né, basicamente são a mesma coisa, só que a gente tem uma diferenciação, tá? Uma mais voltada para defesa do animal, o ataque do animal voltado para as garras, e o outro voltado também para a questão de locomoção. Tá? No caso dos equinos principalmente, equinos, bovinos, eles andam sobre as unhas. Ou seja, unha é feito para locomoção. Tá? Protege o animal de forma geral, mas principalmente por causa da locomoção. Já os equinos, os felinos de forma geral, eles usam as garras para defesa, tá? Para o ataque, para a caça de forma geral. Ô, Rutineia, vamos lá. Tem mais alguém com áudio falhando aí, pessoal? Ou só a Rutineia? Não, eu posso sair aqui e voltar. Rutineia, tenta sair e voltar, vê se o seu melhora, tá? Que eu acho que é você mesmo, viu? Bom, vamos lá, pessoal. Então, os anexos cutâneos de forma geral, então, as unhas de forma geral, tá? Lembrar que unha, pessoal, unha é vivo, tá? Unha tem irrigação sanguínea, por isso que ela vai crescendo. Então, existe inclusive uma parte igualzinha do ser humano, se eu corto demais, machuca e sangra o animal, tá? Então, quando eu vou cortar, eu posso cortar somente a ponta dessa unha, que é queratina, tá bom? Não faz mal, não dói, né? Existe uma outra coisa importante nos animais, que são os coxins. Isso é muito comum aos mamíferos de forma geral, né? Principalmente aos carnívoros de forma geral, que são os coxins. Tá? Os coxins, tanto plantares quanto palmares, ou seja, tanto da mão, dos membros craniais, quanto dos membros caudais, todos eles têm uma função importante. Primeira função é o amortecimento. Então, amortece, principalmente um felino que vai saltar grandes alturas, grandes distâncias, então vai servir como um amortecimento desses coxins. Outra função importante dos coxins é funcionar como uma circulação de retorno, ou seja, bombear o sangue de volta. O sangue chega até a extremidade da pata, cada vez que o animal pisa, ele bombeia o sangue de volta, tá? Para o corpo desse animal. Então é o bombeamento. Então ele serve, facilita a circulação de retorno desses animais, e nos cães e gatos principalmente, funciona também, tem uma função de termorregulação, tá? Vamos colocar entre aspas aí, o animal consegue suar pelos coxins, tá? Faz uma função de termorregulação. Então, existe um tecido diferenciado nesses coxins, tá? O coxim, ele fortalece, ele amortece, né, os animais de forma geral, o peso dos animais, mas é uma pele, então, resistente, mas ao mesmo tempo, tá, a queratina não é o isolante térmico. Então, ela vai queimar e faz queimaduras sérias os coxins plantares, tá? Então, cuidado com os animais aí quando tiver com locais quentes, tá? Bom, a barbela de forma geral e cristas também são anexos cutâneos, né? A barbela está muito presente na questão
a gente chama de bioclimatologia, né? Ou seja, adaptação desse animal ao clima, tá? Então, animais adaptados ao clima, eles possuem uma barbela grande e frouxa, tá? Opa. Bom, existem os órgãos ainda odoríferos, né? Principalmente, no caso dos animais de forma geral, a função desses órgãos, lógico, odorífero está ligado a odor, ligado a cheiro, né? Mas atração sexual, tá? Então, esses órgãos vão liberar um cheiro. Esse cheiro, algumas das vezes, principalmente os feromônios, eles são imperceptíveis a outras espécies, então a gente não vai sentir esse cheiro. Quem vai sentir o cheiro é somente a espécie que é alvo dessa atração sexual. Demarcação de território, e a gente acaba sentindo o cheiro. Identificação de indivíduos e marcação de trilhas. Tá? Então, essa é a função dos órgãos odoríferos, tá? Que estão na pele. Odoríferos, odor. Função é atração sexual, demarcar território, identificar indivíduos e marcação de trilhas, tá? Para esses animais não se perderem. Um exemplo de locais que possuem órgãos odoríferos, né? As glândulas perianais, tá? Ou seja, peri quer dizer que é em volta, tá? Em volta do ânus. Da base da cauda, nos felinos, as glândulas labiais, tá? Então os felinos têm esse hábito de se esfregar para marcar território também, né? Glândulas da base do chifre, tá? Em alguns, nos carneiros e nas ovelhas de forma geral, né? Então, eu tenho a marcação, órgãos odoríferos, tá? Odoríferos vem de odor cutâneo da pele, tá? Bom, chifres e cornos, né, de forma geral, nada mais é do que queratina, basicamente, tá? Esses órgãos, essa estrutura é um órgão, é uma estrutura queratinizada, ou seja, a base de queratina, tá? Então é como se fosse uma unha diferenciada, tudo bem? Agora, dentro dela tem uma parte que popularmente falamos de parte viva, que é a parte irrigada, tá? Então quando você vai fazer uma descorna no animal, sangra, tá? Tem que fazer ligadura de algumas estruturas, porque tem irrigação sanguínea, principalmente se for feita uma descórnea num animal idoso, né? Adulto. Diferente se fizer um animal novo, um filhote, né? Não precisa nem fazer descórnea muitas das vezes. Bom, ainda falamos sobre casco, né? Casco, lembrar que dentro do casco, lá de fora é queratina, mas dentro eu tenho uma parte com uma irrigação sanguínea importante, tá? Principalmente uma circulação de retorno, veias, né? Então eu tenho dentro dessa capa protetora dura, que seria o casco, uma parte com uma irrigação muito importante, tá? Então eu tenho um problema sério nessas patas se não forem tratadas, né? Eu posso fazer com que o animal perca esse casco. O animal perdeu o casco, ele perde sua utilidade, não consegue se locomover. Bom, e aí a gente acabou com pele e os seus anexos. E aí falamos um pouco de sistema digestivo dos animais, tá? Aula um pouquinho mais longa. Nós diferenciamos aí a questão dos monogástricos, dos poligástricos e falamos um pouco das aves, né? Bom, primeiramente dizer que o metabolismo, né, ou seja, a absorção dos nutrientes para manter o corpo desse animal vivo. Nós falamos ainda que o animal precisa de alimento. E alimento, porque dentro desses alimentos metabolizados, absorvidos, eles vão ser fabricados o combustível para manter as células vivas. Nosso combustível principal é glicose. Glicose é combustível para as células. A gente precisa de glicose para viver. Precisa de proteína, né?
Então, basicamente, as reservas nossas, elas são, as reservas e os nossos nutrientes, as reservas elas são guardadas de acordo com o excesso de alimento que é ingerido. Então, é aquela história do animal comer uma quantidade de caloria e o que sobra é armazenado. O que armazenou, o que sobrou desse armazenamento, aí sim é eliminado, tá bom? Essas reservas, elas são utilizadas quando o animal entra num estado de escassez de alimento. Essa escassez de alimento, ou seja, o animal para de comer, diminui a comida ou chega a parar de comer, vai entrar num processo chamado processo de inanição. Inanição, então, quer dizer animal que fica sem comida por um longo período. Ele começa a usar suas reservas, suas gorduras, ele começa a perder o peso e chega uma hora que as reservas acabam. E aí ele começa a se autodegradar. Tá? E aí entra no processo chamado processo de caquexia. Vou perguntar isso, hein? O que é caquexia? O X, né? Caquexia, então, é o processo final. Tá? O último estágio antes do óbito. O animal caquético, já falei para vocês, lembram lá dos jornais aí que passam as imagens daqueles bovinos, daquelas vacas lá no Nordeste, na seca, que não consegue levantar, depois que ela cai, ela fica agonizando lá. Isso é caquexia. O animal chega no extremo que ele não consegue mais levantar, não tem força para levantar. De duas uma, ou ele come e bebe água, né? Porque geralmente é os dois problemas juntos, né? Ou ele come e bebe água, ou então ele morre. Tá? Não tem outra saída. Isso é caquexia. É o último estágio antes do óbito. Já foi consumido, então, todas as reservas energéticas. Tá? Falamos ainda que existem dois processos de digestão, um físico e um químico. O físico, um exemplo é mastigação. O químico, um exemplo é a ação do suco gástrico. Então, físico e químico, né? Mastigação, o início do processo físico é a mastigação. E lembrar aqui, ou na boca, né? E o início do processo químico, a ação química, também é na boca com a produção de saliva, tá? Com a salivação. Insalivação e salivação, né? Os dois juntos acontecem na boca. Bom, ainda falando em digestão, né? Lembrar que nós temos 3 grandes classificações, carnívoros e herbívoros e os onívoros de forma geral, né? Os componentes, vou perguntar isso na prova, hein? Componentes do TGI dos animais. Componentes: boca, dente, língua, faringe, esôfago, estômago, estou falando de monogástrico, intestino delgado, intestino grosso, ânus, órgãos acessórios, pâncreas, fígado e glândulas salivares. Se eu pedir a mesma coisa dos poligástricos, a única diferenciação é nos estômagos, tá? Lembrar que são 4 estômagos: rumen, retículo, omaso e abomaso, tá bom? A diferença do TGI dos monogástricos para os poligástricos é basicamente essa. Tudo bem? Tá? Então, diferenciação entre sistema digestivo TGI dos mono e dos poligástricos. Lembrar que insalivação na cavidade oral, tá? É misturar saliva ao alimento, e salivação é a produção de saliva. Vou perguntar isso, diferença entre insalivação e salivação, tá? Os dentes, de forma geral, tá? Eles são diferenciados em incisivos, caninos, premolares e os últimos dentes maiores, tá? Mais desenvolvidos, vamos colocar assim, que são os molares, tá? Incisivos, caninos,
pré-molares e molares. Canino, o próprio nome já diz, né? Tá? Muito desenvolvido nos carnívoros de forma geral, tá? Então, ele tem a sua função, é a presa que chamamos popularmente, né? Principalmente com a defesa desses animais. A ação química, que começa pela boca, né? É uma ação produzida pela saliva. Saliva, a função dela, além de umidificar o alimento, é iniciar a digestão. É na boca que começa a digestão, o processo químico, tá? Então, a saliva, ela tem uma função de digerir o alimento. Estou falando isso nos animais gerais. Não estou nem entrando no mérito dos répteis de forma geral, principalmente aí as serpentes, que são as peçonhentas, né? Que já tem uma função mais específica ainda. Que no caso seria a peçonha, que seria na boca, tá? Mas é uma função importante, no caso a saliva de forma geral nos animais, ela tem tanta função de digestão que ela vai, conforme o animal se lamber, ela vai digerir a própria pele do animal, tá? De tão potencial digestivo que ela tem, de tão potencial de quebrar, tá? Os alimentos de forma geral. Ela entende, então a saliva acaba entendendo que a pele é um alimento, então ela vai começar a fazer a digestão da pele se esse animal começar a se lamber, tá? Primeiro o pelo muda de cor, depois ele começa a cair o pelo, depois, né, que chama de alopecia, depois esse pelo cai, começa a fazer uma lesão na pele e começa a perfurar a pele. Isso tudo é ação da saliva, tá? O que a saliva faz de potencial, tanto potencial que ela tem de fazer digestão de forma geral, tá? Bom, a língua de forma geral é um órgão muscular, né? A função dela basicamente é auxiliar, isso é importante, a trituração e a deglutição dos alimentos. Então a língua vai jogar os alimentos para um lado do dente, para o outro e vai fazer a deglutição. Tudo bem? Tá? Lembrar que na saliva, a língua ainda tem o que chama de papilas gustativas, que vai sentir o gosto, é um órgão sensorial. É ali que vai sentir sabor. Tá? E na faringe, existe uma coisa importante, que é chamada de glote. Vou perguntar isso na prova, hein? Qual a função da glote? Função da glote. Então é uma via comum para passagem de alimento e passagem de ar. Minha pergunta na prova é: explique a fisiologia da glote. Ou seja, como que a glote trabalha? Glote ou epiglote, tá? A mesma coisa. Na deglutição, na inspiração e na expiração, tá bom? Então, ó, 3 cenários. O primeiro cenário é a deglutição, ou seja, engolir o alimento. Deglutição. Como é que a glote trabalha quando o animal precisa deglutir o alimento? A glote fecha a traqueia está aqui, ó. Fecha a traqueia e abre o esôfago. Deglutição, tá bom? O contrário acontece na inspiração. O animal manda ar para o pulmão, inspiração. O que a glote faz? Fecha o esôfago e abre a traqueia. Isso é inspiração. Tá joia? E a mesma coisa acontece na expiração. Então, tanto para entrar ar para o pulmão, quanto para sair ar para o pulmão, o esôfago fecha e abre a traqueia. O esôfago é fechado e abre a traqueia. Deglutição é o contrário. Fecha a traqueia e abre o esôfago. Quando houver uma falha nessa fisiologia, a glote trabalhou de forma errada, ao invés de fechar o esôfago, ela abre o esôfago, entra ar para o esôfago, acontece o que nós chamamos de aerofagia. O animal engole ar. E aí vai acontecer a eructação, popularmente conhecido, né? O animal vai eructar, ele vai arrotar, ou então ele vai soltar as flatulências, soltar os gases. Vai sair por cima ou por baixo. É o menos pior, a aerofagia.
O contrário vai acontecer quando o animal, quando a glote desse animal trabalhar de forma errada na deglutição. O animal está engolindo água ou engolindo um alimento e a traqueia ela é fechada de forma incompetente, não de forma correta. O que vai acontecer? Vai descer então alimento, para a traqueia ou vai descer água para a traqueia. E vai acontecer o fenômeno chamado de engasgo, tosse repentina, rápida, tá? E subsequente. Enquanto esse animal não jogar para fora esse líquido, esse alimento, o animal vai ficar tossindo. Vai tossir, e se ele não conseguir expulsar esse líquido, ele vai morrer. Ele morre afogado, cheio de água no pulmão, nos pulmões de forma geral, ou cheio de alimento, tá? Que nós chamamos também de falsa via. Falsa via. Falsa via ela vai acontecer então quando a glote funciona de forma errada na deglutição. Vai alimento ou vai líquido pros pulmões. Isso é falsa via. Tudo bem? As mamães sabem muito bem isso, né? Tem que colocar a criança lá para arrotar, para eructar, justamente por isso. Para não fazer falsa via, para ela não aspirar o leite, ou aspirar mesmo o alimento para a traqueia, tá? Para não engasgar. Bom, e para a gente terminar, pessoal, o esôfago, ele é um órgão muscular, saindo da traqueia, né? A entrada da traqueia, a entrada do esôfago, e agora entrando no esôfago, saindo da glote, entrando no esôfago. O esôfago é um tubo muscular. Tubo muscular, ou seja, ele consegue se dilatar. E nele tem uma coisa chamada peristaltismo. Peristaltismo. O peristaltismo, então, ele começa no esôfago e termina no reto, tá? Então o TGI quase que todo é feito com peristaltismo. E peristaltismo tem na musculatura lisa. Ou seja, aquela musculatura que nós não temos controle sobre ela. Nós não conseguimos controlar o esôfago. Nós fazemos a deglutição, mas depois que chega no esôfago não tem controle sobre ele. Acontece o que nós chamamos de peristaltismo, tá bom? Peristaltismo, então, é um movimento involuntário do TGI, que começa no esôfago e termina lá no final do intestino grosso, que é o reto. Tudo bem? Peristaltismo, vou perguntar isso também, hein? Função, o que é peristaltismo, onde ele se inicia e onde ele termina. Beleza? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aí? Tá? Então, beleza, pessoal. Terminamos aqui, então, nossa revisão. Amanhã não. Amanhã a gente não tem aula. Teríamos aula, tá? Eu não sei com quem que vai ser a aula de vocês, mas não vamos ter aula amanhã. E vamos ter aula, então, na quarta-feira, nossa revisão, antes da prova. E na quinta, a nossa prova. Beleza? Quarta-feira, às 9 horas. Pessoal, rapidinho. Deixa eu só fechar aqui, antes da gente liberar vocês, só fazer uma chamada aqui só de quem eu não vi, pessoal. Responde pra mim aí, tá? Se tiver alguém aí. Luiz Henrique tá aí? Calma aí, Graziele, pera aí, que eu acho que não te vi aí, hein?